Então, pessoal, o assunto de hoje, nós iremos focar em integrais por substituição. Então, eu posso até dizer para vocês assim, ó. A partir da aula de hoje, a gente está começando a entrar no cálculo 2, propriamente dito, tá? Nas técnicas que são avançadas do cálculo 2. As técnicas que a gente vinha usando até agora, algumas vezes elas são vistas, inclusive, no curso de cálculo 1, tá? Essa parte de integrais mais simples. Integral definida, indefinida, área, isso muitas vezes é visto, inclusive, no curso de cálculo 1, tá? Claro que a gente está no modelo remoto, eu não sei até que ponto vocês trabalharam, né? Então, por isso que eu retomei. Mas hoje a gente pode dizer que essa aqui é uma técnica bem específica do cálculo 2. E nós vamos estudar várias técnicas, tá? Várias técnicas. O que a gente tem que ter claro na nossa cabeça? Tanto a técnica quanto a situação em que a gente vai usar ela. Então, é essencial compreender em que situação você vai usar essa técnica. Por quê? Porque nós vamos aprender várias, tá? Essa aqui é a primeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma certa manobra na integral, a gente vai manobrar a integral de forma que a gente possa usar a tabela. A integral que a gente vai pegar de cara, assim, ela não se encontra na tabela, tá? Então, é uma manobra, é um desvio que a gente dá para poder usar a tabela. Não é regra isso que eu vou botar para vocês aqui, é uma percepção que eu tenho, a partir da minha experiência, assim, de muitos anos fazendo isso, tá? Em quais situações a gente vai usar essa técnica? Produtos ou quocientes, tá? Vou botar aqui quando as partes combinarem. Depois eu falo para vocês o que é isso. Pessoal, isso aqui não é conceito, tá? É só observação minha. Não existe regra do produto, não existe regra do quociente para integral. Existe para derivada, que vocês devem ter estudado no cálculo 1. Então, uma das manobras possíveis para produto e quociente é a integral por substituição. Segunda situação, botar entre aspas, como eu falei para vocês, não é conceito, é observação minha, potências altas, tá? Quando a gente tem um polinômio, principalmente, elevado à potência 7, 8, 10, que a gente não tem condições de desenvolver, de multiplicar ele, tá? Então, ele vai fazer essa manobra aí para vocês quando vocês tiverem potencial. Raízes com polinômios, tem que botar entre aspas porque não é conceito, é observação. Raízes com polinômios dentro, tá? E a última observação, assim, seria funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, tá? Com o conteúdo diferente de x. Uma, duas, três, 4 situações, tá? Então, acho que o básico são essas 4 situações aqui que a gente mais vai usar a integral por substituição trigonométrica, que consiste em quê? Em tu fazer uma substituição, tu trocar de variável, tá? Fazer o cálculo com outra variável e depois voltar para a variável original. Falando assim, parece que é confuso. Eu vou fazer os exemplos aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês do que se eu vou ficar só papagaiando aí para vocês, tá? Vou pegar aqui os exemplos que eu trabalhei lá no vídeo, que vocês devem ter visto, tá? Então, vamos ver aqui. Os exemplos que eu trabalhei lá nos vídeos, vocês devem ter assistido a pré-aula, né? Como a gente conversou aqueles dias, a aula, ela sempre é em cima da pré-aula, né? Então, é importante, assim, a gente assistir, acompanhar a pré-aula nesse momento inicial aí que eu deixo para vocês entre as 7 e as 8 horas, né? Tá, aqui tem uma potência 5 que eu botei manualmente, tá? Pessoal, reparem que esse exemplo aqui, tá? Ele, de certa forma, se encaixa em duas dessas condições. Ele é um produto, tu tem um polinômio multiplicado por outro, tá? E tu tem uma potência 5 aqui.
tá? Então, a gente teria que fazer x mais 3, x ao cubo mais x vezes x ao cubo mais x vezes x ao cubo mais x, sem condições de fazer isso, tá? A gente não vai fazer isso, porque teria que usar, né, binômio de Newton, enfim, é uma confusão fazer isso aqui. Então, a gente também não tem regra do produto. Uma técnica é fazer a integral por substituição. Então, como é que consiste a integral por substituição? A gente vai trocar de variável, tá? Eu estou com a variável x originalmente e eu vou trocar para outra variável qualquer. Normalmente, tá? O padrão é a gente usar o u, fazer uma troca por u. Então, ao invés de x, a gente vai chamar de u. Tu tem duas partes aqui, tá? Essa parte ou essa parte. Como eu falei aqui, elas precisam combinar. Como assim combinar, professor? Ó, tu tem aqui x, tá tudo bem. É problema se tu tiver x aqui, tu tiver algo trigonométrico, por exemplo, ou uma exponencial. Não é o caso. As partes estão combinando, tá? Então, assim, ó, por padrão, essa parte que tem a potência, a gente chama de u. Então, o que que tu tem aqui, ó? X ao cubo. Opa, ficou feio esse meu cubo aqui. Mais x, a gente vai chamar isso aqui de u. Se eu fosse trocar, o que ficaria aqui? Eu chamei isso aqui de u, né? Ficaria u na potência 5 vezes 3x ao quadrado mais 1 dx. Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema. Por que é problema, pessoal? Porque tu tem u e tu tem dx. Tu não pode, não tem como trabalhar assim. Seria cálculo de várias variáveis. Não é que não pode. Até pode, mas é cálculo de várias variáveis que a gente não conhece. A gente precisa ter u e du, não u e dx. Para produzir o du é muito fácil. Se tu tem u, o que seria o du? É a derivada de u. Derivada de u. Tu vai fazer a derivada desse u que tu escolheu aqui em relação à variável que tu tem. Tu vai fazer a derivada de u em relação a x. Deixa eu separar aqui. Tá? Agora, vocês vão ter que voltar a mente de vocês lá para o cálculo 1 e lembrar como que a gente faz derivada, tá? Se vocês estão com dificuldade, vocês me avisem depois, se vocês não lembram de derivadas, que eu posso mandar uns materiais meus sobre derivadas que eu tenho, tá? Bom, como é que a gente vai fazer a derivada de x ao cubo? Derivada, a gente baixa a potência e lá em cima a gente desconta 1, tá? Aí, aqui seria a mesma coisa, né? Esse 1 aqui, ele vai baixar, e lá em cima tu vai fazer 1 menos 1, que é 0. X elevado à potência 0, né? Vai ser 1. X é um número qualquer. Um número qualquer elevado à potência 0, fica 1. Ok? Beleza. Então, a gente vai produzir o du. Tu precisa isolar ele. Tu precisa ter o du sozinho. Então, o que tu faz? Tu passa o dx para o outro lado. Olha a coincidência que aconteceu, por isso que eu uso essa expressão aqui, ó. Quando as partes combinarem, tu tem 3x ao quadrado mais 1, entre aspas, tá, pessoal? Que a ideia não é outra, mas vamos dizer que é isso. Esse dx aqui tu passa para o outro lado multiplicando. Ó, o que tu tem? Tu tem que du é igual a 3x ao quadrado mais 1 que multiplica dx. Olha a coincidência. Ó, vocês estão observando? É isso que tem que acontecer, tá? É isso que eu digo aqui, que as partes precisam combinar. O que vai acontecer aí, pessoal? Se eu sei que 3x ao quadrado mais 1 dx é o meu du, ao invés de escrever 3x ao quadrado mais 1 dx, eu escrevo du. Ó, gente, tá? Vocês percebem isso, ó? 3x ao quadrado mais 1 dx é igual a du, tá? E aí, olha que barbada que ficou. U na potência 5, eu tenho certeza que todo mundo sabe fazer essa integral aqui, porque a gente trabalhou muitas vezes isso. É a regra da potência mais 1. Tu vai ter U na potência 6 sobre 6 mais a constante.
Ok. Você vai me dizer assim, está feita a integral? Uma parte dela, né? Eu falei para vocês desde a primeira aula, a gente sempre vai devolver a nossa resposta conforme a gente ganhou a pergunta. Na minha pergunta, eu estava com variável x. Eu não posso devolver a minha resposta como variável u. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de u, eu vou escrever isso aqui. O que é meu u? Meu u é x ao cubo mais x. X ao cubo mais x. Elevado à potência 6. Sobre 6. Mais a constante. Está feita a minha integral, pessoal. Agora sim, tá? Então, vocês reparem a mecânica da coisa. A mecânica vai ser sempre igual, tá? Vocês vão pegar uma parte, essa parte vai ser o u de vocês. Vocês vão fazer a derivada de u para produzir du. Vão sempre observar os dois lados. Eu sempre faço um tracinho, separo em dois lados, tá? Vão olhar para cá, vão olhar para cá, vão olhar para essas duas partes aqui e precisa combinar, como aqui combinou muito bem. Vai sempre combinar tão bem assim, professor? Olha, às vezes não vai combinar tão bem, tá? Mas é assim, é um pressuposto desse método que as coisas, de certa forma, combinem, tá? O Matheus aqui pediu mais um exemplo. Claro, Matheus, vou fazer mais uns 3 exemplos, tá? Não te preocupa aí, eu vou fazer vários exemplos aqui. Se eu chegar lá no final e não for suficiente, eu faço mais. É importante isso que tu comentou, Matheus, porque essa técnica aqui, mais do que qualquer outra, ela exige bastante prática, tá? Ela exige bastante prática. Pergunta que surgiu no chat, o que aconteceu com a DU? Vamos lembrar um pouquinho, a DU é derivada de U, né? A DU cancelou com a integral. Derivada de U cancelou com a integral, né? E aí ficou aqui, e o U na 5 virou U na 6 sobre 6. Lembrando que derivada e integrais são operações inversas entre si, né? Então, aqui ela... DU quer dizer o quê? Derivada de U, que efetivamente foi a derivada de U que eu fiz aqui no cantinho, né? E quando eu fiz o processo de integração, né, a derivada e a integral se cancelaram, por isso que ela sumiu, só que eu acabei não fazendo os traços. Vamos dizer, eu fiz assim de cabeça. De certa forma, vocês já faziam isso também, né? Só que era dx, tá? Isso aí, pessoal. Vão lançando as dúvidas de vocês aí, tá? Que a gente tem que... Ok. Legal. Professor, Guarda. tanto faz o lado ou tu tem que ser o meio termo para escolher para fazer Assim, para tá. trocar pelo... Por padrão, é o que tem a potência, tá? Então, aqui eu não peguei por ser necessariamente o primeiro, eu peguei porque o que tinha potência mais alta, tá? Então eu escolhi esse aqui. E depois, com a prática, tá? Vocês vão observar, opa, esse aqui é a derivada desse aqui. Mas isso vem com a prática, tá? Vamos dizer, no primeiro momento agora que vocês não estão com tanta prática, vocês podem pensar que o que tem a potência mais alta, vocês escolhem como um que vai ter uma probabilidade maior de dar certo, tá? Pergunta aqui do chat. Tá. Ok, pergunta da Eduarda. Ela disse que entendeu até U na potência 6. Então, Eduarda, tu entendeu a parte mais difícil, tá? Se tu entendeste até aqui, aqui estava pronto, só que estava com a variável, tá? Qual é a variável da pergunta? É a variável x, tá? Quando chegou aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse U e no lugar do U, eu botei o que eu tinha escolhido lá no começo como U, O U era isso aqui. O que o U é? X ao cubo mais x. Botei x ao cubo mais x no lugar do U. Ok? E aí o 6 permaneceu, mas a constante é padrão, tá? Ok? Alguém tinha me chamado aqui, eu vi alguém dizendo, ô professor, eu estava explicando, acabei não dando atenção. Foi impressão minha? Foi enganado? Tá. Se qualquer coisa que eu passei, podem perguntar, tá? Eduardo, eu acho que ficou tranquilo, né? Ela respondeu ali no chat que estava ok. Legal. Eu vou fazer mais vários exemplos, tá? Vocês vão perguntando. E é normal, assim, no começo vocês vão olhar,
vocês vão achar que é uma técnica chata, e não é, porque essa espécie de, vou chamar de coincidência, não é coincidência, tá? Mas essa espécie de coincidência, ela sempre fecha, sempre dá isso, tá? Então, vocês vão ver que a coisa vai se encaixando, tá? No decorrer do processo. Eu vou limpar aqui, vou fazer mais um exemplo, vou fazer mais vários exemplos, na verdade. Vou para o segundo exemplo aqui, tá? Não se preocupem, tá, pessoal? Vocês vão ver que com a prática, por isso que eu coloquei uma lista de exercício lá, com uns 10 exercícios para vocês praticarem, né? Que isso aqui, quanto mais prática vocês tiverem, mais precisão vocês vão ter. Vocês vão olhar para o método assim e já vão saber, opa, isso aqui é uma integral por substituição. Eu vou fazer assim, assim, assim. Ô, professor, Pois não. desculpe, eu cheguei um pouco atrasado, cheguei agora. Sem problema. A questão do trabalho ali, eu fiz as 10 questões, era isso? Tá, para a aula de hoje? Não, eu fiz umas 10 questões da aula, eu acho que era da passada, A lá de aula passada tinha um integrais. trabalho avaliativo, isso, eram 10 questões, aham. Ah, tá, Isso. porque parecia, tu disse que tinha uma questão que a gente tinha feita na aula, e eu não vi ela lá, então eu achei que fosse outra, mas é aquelas 10 lá, né? Tá, isso. Não sei se eu tinha feito em aula, se eu tinha comentado ela, só não lembro. Tinha, sim. E ela tinha, estava repetida até, foi um pecadão lá. Isso. Exatamente, Felipe, exatamente. Ficou Era aquela 1/3 lá, né? Raiz de alguma coisa. ficou Tá, um bônus lá para vocês, isso aí. Era essa beleza. atividade Outra era avaliativa da aula 121 nas passada. duas. Isso. Ah, beleza, desculpa interromper aí. Tranquilo, não, a aula é para isso mesmo, bem tranquilo. A gente vai com calma aqui, se precisar a gente abre outro Zoom, bem tranquilo, não se preocupe. Beleza. Quando precisar. Que é a potência 50, tá? Então, ó, x ao quadrado mais 1 elevado à potência 50, que multiplica 2x dx. Pessoal, é meio óbvio, assim, que vocês não têm condições de fazer x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 50 vezes. Vocês não têm condição nenhuma de fazer isso, né? Então, quando aparecer isso aqui de potência alta, de potência que vocês não têm condições de abrir o produto notável, acenda uma luz vermelha na cabeça de vocês, tá? Opa, isso aqui vai ser uma técnica de integral por substituição. Também temos um produto, né? Tem a parte aqui que multiplica a outra, né? Tem uma multiplicação também. Voltando para a pergunta do colega, né? Que ele me fez antes. É obrigado a ser a primeira? Não, não é obrigado a ser a primeira. Mas eu tenho um desconfiômetro que me diz que a parte que tem a potência alta vai ser o U. Mas por quê, professor? Porque aí vai ficar U na potência 50, que eu consigo fazer a integral com facilidade via tabela, tá? Aí vocês olham aqui, ó, x ao quadrado, 2x, ó, já pensa na derivada, tá? Tá combinando isso aqui. Então, vai dar alguma coisa boa para a gente fazer, tá? Mas vamos dizer que o desconfiômetro de vocês ia acender com esse 50 aqui, tá? Então, ó, primeira parte, vou dividir aqui, eu até quando faço para mim, sempre divido em dois. Aqui é uma espécie de rascunho que eu vou fazendo, e aqui é a integral efetivamente, tá? Então, ó, o que vai ser meu U? Isso é uma coisa importante. É tu escolher o teu U. A escolha do U é uma coisa muito importante, tá? Então, vai ser essa parte aí que tem a potenciação. Eu vou chamar o x ao quadrado mais U, x ao quadrado mais 1 de U. Então, olha o que eu teria aqui. Eu teria U na potência 50. Ah, pessoal, U na potência 50 é uma maravilha, né? Porque é só olhar na tabela. Agora, qual é a bronca que tu tem? 2x dx. Isso aqui não está bem, tá? Não está bem por quê? Porque tu está com a variável u e tu está com a variável x. E tu não pode ter isso, tá? Tu tem que estar ou tudo com a variável x ou tudo com a variável u. Então, esse dx, principalmente, aqui é uma bronca, tá? Tu não pode fazer a derivada de u em relação, né? Tem aqui o u, tu precisa ter du aqui, para cancelar, conforme a dúvida que um outro colega tinha me perguntado no chat antes. Ok, então vamos lá. Vamos produzir isso. Vamos produzir esse du que eu preciso. Como? Eu escolhi o u, então eu vou fazer a derivada do u. A derivada do u em relação a quem? Em relação a x.
Ó, tu está derivando U em relação a X. Estou sendo bem preciosista aqui na derivada também. Como é que vai ficar a derivada de X ao quadrado? Vai ficar 2x. Né? Baixa esse 2 para cá. Lá em cima, tu vai fazer 2 menos 1, que é 1. E aqui, mais 1 é uma constante, derivada de constante é 0. Legal. Aí, olha que beleza, pessoal. O que acontece? Se tu, entre aspas, passar esse dx para o outro lado, tu vai ter du, que é o que tu quer, na verdade, sendo igual a 2x dx. Olha a mágica. Ó, 2x dx. 2x dx. O que 2x dx é? É du. Então, troca. Então, tu vai ter o quê? Tu vai ter u na potência 50. Aí, aqui, ao invés de escrever 2x dx, tu vai escrever du. Pessoal, isso aqui está perfeito, conforme mostra na tabela, tá? Naquelas regras mais fáceis, mais básicas que a gente usava, que é só fazer a potência mais 1. Então, tu vai fazer u na 51 sobre 51 mais a constante. Usou a regra, é a 2, se eu não me engano, que é a regra mais básica de todas, tá? Agora, voltando a nossa atenção mais uma vez para aquela pergunta que a colega fez antes. Ó, a minha pergunta estava em X. Eu não posso entregar para o meu professor, ou para o meu gerente, ou para quem quer que seja, uma resposta em U. Não faz sentido. Então, para finalizar a questão, a gente vai voltar para a variável original. No lugar do U, eu vou escrever o que eu escolhi como U, que é x ao quadrado mais 1. Então, ao invés de escrever U, eu vou escrever x ao quadrado mais 1, porque o parênteses para essa potência 51 valer para tudo. Ó. Opa. Tá? Então, ó, vocês reparam uma coisa. O que a gente faz? A gente troca de variável, a gente sai da variável x, vai para a variável u, manobra ela de forma que a gente consiga olhar na tabela, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Foi uma manobra que a gente fez para conseguir olhar na tabela e depois volta para a variável original. Lembrando, mais uma pergunta que surgiu antes, ó, o du e a integral se cancelam. Pergunta que foi para o chat, uma dúvida, sempre vai se anular, aí dá para fazer direto, pergunta do Antônio. Du em relação à integral, Antônio, se é isso, sim, sempre vai anular, e aí, tanto que é por isso que eu faço direto, e tanto que é por isso que eu nem comentei, eu só comentei porque a dúvida apareceu no chat, né? Tão automático que eu acabo fazendo, mas a ideia é essa, né? Essa função aqui foi derivada, né? Realmente tem uma derivada aqui do lado, e aí a derivada vai cancelar com a integral. Isso, tá? Então, acho que era realmente isso que o Antônio queria saber. E aí a gente acaba, assim, colocando no piloto automático, né? Não é que eu esqueci ela, né? Na verdade, eu acabei automatizando esse processo aqui de uma coisa que cancelou com a outra, tá? Vamos para a terceira situação, então. A situação das raízes. Tá? Bom, tá sendo gravado também, né? Eu ia dizer, eu vou dar um minutinho para printar. Então, a gente viu aqui, ó, os dois primeiros exemplos, eles se relacionavam a potências altas e produto, né? Na verdade, tinha as duas coisas juntas. Então, vamos para uma outra situação aqui, que também ela é bem comum, assim, no contexto do cálculo, que são quando a gente tem uma raiz e dentro dessa raiz aqui, tu tem um polinômio, como, por exemplo, 2x mais 1. Pode ser um polinômio qualquer, tá? 2x mais 1 dx, tá? Pessoal, eu sempre falo, tá? Até no cálculo 1, cálculo principalmente, eu sempre falo que tem algumas coisas assim que quando a gente olha, a gente já sabe que dá bronca no cálculo, né? Uma coisa é x no denominador, né? É bronca, tem que manobrar para cima ou usar alguma técnica. E outra é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz de um modo geral, tá?
Então, quando a gente encontra a raiz, de um modo geral, no cálculo, a gente acaba transformando num expoente fracionário. Vamos lembrar, né, que eu sempre comento com vocês o esqueminha da moda. Se fosse só x aqui, né, teria o número 1 aqui em cima do x, e como é uma raiz quadrada, é um 2 que a gente não costuma considerar. Aí eu falo para vocês que é que nem a moda, né? O cara que está por dentro está por cima, o cara que está por fora está por baixo. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado à potência 1 meio. Ok. Só que aqui não é só x, tá? Aqui é um polinômio, é um binômio, na verdade, 2x mais 1. Então, a gente vai abrir um parênteses aqui e imaginar que tem uma potência 1 em cima desse binômio aqui, tá? Da mesma forma que tinha aqui. E a raiz é quadrada, então, potência 2. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar isso aqui num expoente fracionário. 2x mais 1 elevado à potência 1 meio. Pessoal, vocês reparem a tabela de vocês, tá? Lá na regra 2, deixa eu até abrir meu caderno aqui na regra 2. O que a regra 2 diz, né? Ela diz assim, né? Integral, olha como é que a regra 2 diz. Ela até nos direciona para essa técnica. Ela diz isso aqui, ó. Integral de U na N du. Ela diz isso aqui. Ó, vocês podem conferir lá. A resposta que todo mundo sabe de cabeça, né? A maioria de vocês já aprendeu bem essa técnica aqui. Tá? Ó, então vocês reparem, pessoal, que vocês têm que ter um termo elevado a uma determinada potência. Não é um binômio, tá? Esse é o problema desse terceiro exemplo. Não é x elevado, ou 2x ou 3x, é 2x mais 1. Esse que é o problema, tá? E aí é por isso que a gente acaba sendo conduzido para a técnica de integração, por substituição. Tu vai chamar o U, a única coisa que tu tem agora, tá? Ó, 2x mais 1 vai ser o teu U. Aí, o que você teria? Olha, se fosse isso aqui, pessoal, era maravilhoso, tá? Ó, U ao meio, du, vocês olhavam na tabela e faziam sem nenhum problema. A bronca está aqui, ó. Tá? A bronca está aqui. Tu tá com U e tá com dx. E aí a pergunta que o Antônio fez antes do chat foi boa. Ele perguntou que sempre cancela. Eu disse que sim, e não é verdade. Cancela sempre que for igual. Tipo, se for U du, aí vai cancelar. Nesse caso aqui não pode cancelar, porque são variáveis diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é produzir um du para ficar aqui. Tá? Hein, professor? Pois não. A gente vai cancelar porque a gente vai integrar, né? Claro, isso, Ah, tá. isso, exatamente. E aí são operações inversas entre si, né? É como se tu tem uma multiplicar por 3 e dividir por 3, né? Multiplica e divide. Sim. Está fazendo operações inversas entre si, por isso que a gente cancela, exatamente. Que é o que a gente vem fazendo, né? É o que a gente vem fazendo, Isso. sim. Sim, Tá. exatamente isso. Só que a gente faz tão automático que a gente acaba não se dando por conta, né? Sim. Exatamente o que a gente vem fazendo desde o começo do semestre. Aí ali eu teria feito o mais um meio mais um ali. Isso, E a dividiria lógica é essa, fazer o meio mais um, exatamente isso. Só que tu não pode fazer ainda por causa desse problema aqui, tá? De tu ter U e DX. Então, tu tem que deixar U e DU primeiro. Então, é só isso que te impede de fazer um meio mais um, na verdade, tá? Sim, tá. Vamos produzir o DU, então. Como? Fazendo a derivada de U em relação a X, tá? Legal. Derivada de 2x vai ser 2. Derivada de 1, derivada de constante, né, pessoal? Derivada de constante vai ser 0. Legal, então. Pá, agora não ficou tão bom como estava ficando nas outras, mas não tem problema. Ó, vamos considerar que tem o número 1 aqui embaixo, tá? A gente pode multiplicar isso aqui em cruz. Ó, o du é o que, então? O du, que é o que eu quero, ele é 2 vezes... É 2 vezes o dx.
tá? Multipliquei em cruz, tá, gente? du vezes 1, du, dx vezes 2, 2dx. Ó, vamos isolar o dx, então. Ó, vamos isolar. Como é que a gente pode deixar esse dx isolado? Aqui está multiplicando, ficaria dividindo, né? Ó, o du dividido por 2 é a mesma coisa que o dx. Vocês percebem a jogadinha que eu fiz aqui? Pessoal, com o microfone aberto, tá? Vamos fechar. Pessoal, microfone aberto, vamos fechar. Eu não consigo ver todos aqui para fechar individualmente. Tá. Estava conversando com vocês aqui, ó, se vocês perceberam a jogadinha que eu fiz, ó. Eu tinha dx aqui, eu deixei o dx isolado, ó. Tá? O que é o meu dx? Meu dx é du sobre 2, tá? Que veio dessa multiplicação em cruz aqui. Então, ao invés de escrever dx, eu posso escrever du sobre 2. Eu concluí que é a mesma coisa. Agora, pessoal, agora eu estou no direito de usar a técnica que eu já conheço. Por quê? du e du. Agora, vocês vão lembrar do que eu falava para vocês sempre, da história de limpar a integral, né? Se eu tenho uma constante, eu posso passar ela para fora da integral. A gente tem feito isso o semestre inteiro. Então, essa divisão por 2 é como se fosse um meio. Então, tu pode botar lá para fora da tua integral, tá? Um meio. Agora tá perfeito. Vocês observem a diferença, ó. Tá? Do que tu tinha lá no começo, porque tu tem agora. Ó, agora tá perfeito com a tabela. Tu vai usar a regra da potência mais 1, conforme o colega falou antes ali. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer um meio mais 1. Aí, gente, eu já suponho que vocês já saibam fazer isso aqui bem, né? Eu bato muito nessa tecla lá no cálculo zero, MMC da parte de baixo, divide, multiplica, barará, barará, barará. Fica 3 meios. Vamos botar um 3 meios aqui em cima, e aí o aluno se enrola quando vê isso aqui. Porque ficam 3 meios aqui embaixo também. Mais a constante. E agora, o que eu vou fazer? Tem duas coisas para fazer, tá? A primeira coisa é ajeitar essa folia aqui de fração. E a segunda coisa é voltar para a variável original. Como é que a gente vai resolver essa parte da fração aqui? Isso aqui é uma divisão de frações. Voltando a nossa mentalidade lá para o cálculo zero. Como é que a gente faz uma divisão de frações? Conserva a primeira, que é essa aqui, multiplica pelo inverso da segunda, que seria essa aqui. Então, essa aqui tu vai inverter. Tu vai ter 2/3 que multiplica u na 3 meios, mais a constante. O que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esse 2 com esse 2, e além disso, a gente precisa voltar para a variável original. Deixa eu apagar esses meus rascunhos aqui para poder continuar meu cálculo para vocês aqui lá. Tá? Vamos voltar para a variável original, então. Ó, eu vou ter, então, 1/3. Meu u elevado na potência 3 meios. Quem é meu u? Meu u eu escolhi lá no começo. 2x mais 1. Na potência 3 meios. Mais a constante. Olha, posso dizer para vocês que eu aceito isso aqui como resposta final. Apesar do padrão, seria voltar para a forma original. Se na forma original eu tenho raiz, eu precisaria da minha resposta como raiz. E aí a gente pensa na regrinha da moda mais uma vez, né? Como é que é a regra da moda? O cara que está por dentro está por cima, o cara que está por fora está por baixo. Mas eu já aceitaria, essa primeira aqui eu já aceitaria bem como uma resposta. Não vou esquecer da constante, né, pessoal? Tá? Então, a resposta bem precisa está aqui, tá? Então, aqui seria o nosso terceiro exemplo de integrais por substituição. Pessoal, eu tenho mais alguns exemplos para fazer para vocês, só que o meu Zoom está no último minuto. Vamos fazer aquilo que a gente costuma fazer, então. Vamos sair aqui
da nossa sala, 5 minutinhos para tomar um café, a gente volta aqui e eu continuo trazendo outros exemplos para vocês e tirando as dúvidas, tá? 5 minutinhos para o café e a gente volta aí para a segunda parte da aula.